Bem, dando continuidade ao nosso estudo sobre as regras de derivação, a gente já aprendeu a derivar uma função constante, aprendemos que a derivada da constante é zero, aprendemos a derivar função potências, né, funções do tipo x elevado a n, cuja derivada é baixo expoente e repete a base, e do expoente que se tinha adiciona menos 1. E no último vídeo, no vídeo anterior, aprendemos a derivar dois tipos de funções que são obtidas a partir de funções dadas, que é quando a gente pega uma função, sabendo que ela é derivável, constrói uma nova função que é obtida ao se multiplicar por uma constante, estabelecendo assim a regra da constante vezes uma função, e a regra da soma, assim como também a regra da subtração. Então, seguindo esse raciocínio lógico, você poderia esperar que o meu próximo passo, ou o próximo tipo de regra que a gente queria determinar, é exatamente o que acontece quando a gente tem duas funções e continua efetuando as operações básicas, que seria multiplicar e dividir. Só que eu vou deixar um pouquinho mais adiante essas duas operações e passar para a função exponencial. Na verdade, a gente nem vai tratar todos os casos, mas vamos ver por quê. Imagine que a gente tem uma função exponencial. O que é uma função exponencial? É uma função a variável está no expoente. Então, a única coisa que a gente viu é que esse a é um número positivo, né, para fazer sentido. Quando a já que a é maior que zero, ele pode estar situado entre 0 e 1. Essa função é decrescente e para a maior do que 1 a função é crescente. Mas na verdade não estou muito preocupado com isso agora. Eu quero estabelecer condições para decidir se a derivada dessa função existe e se é possível calculá-la através de uma regra e sem termos que sempre passar pela definição, como os exemplos que a gente viu até agora, né, que a gente já fez muito mais facilmente o exercício anterior, que foi de achar pontos onde a reta tangente era horizontal, que poderiam ser bem mais difíceis de ser resolvidos se a gente tivesse que calcular aquela derivada passando pela definição, que é através daquele cálculo do limite específico, exatamente desse limite, que é o que define a derivada. Então a pergunta é, dada uma função exponencial desse tipo, é possível calcular sua derivada? Vamos investigar. Bem, por definição, f' de x, ou seja, a função derivada de f, é o limite dessa expressão. F de x mais h menos f de x dividido por h, quando h tende a zero. Bem, mas quem é f de x mais h? É só lembrar. Quem é a nossa função? A cada x, ela associa como resultado esse número que é obtido exatamente ao pegar a e elevar a entrada. Então, se a minha entrada é x mais h, eu vou pegar a e elevar a x mais h. Então, isso aqui é exatamente a imagem desse número x mais h por essa função f exponencial, menos f de x, que é exatamente esse valor a de x, dividido por h. Como eu sempre falo, enfatizo, esse é um limite que está indeterminado. Então, o que a gente pode fazer? Bem, exatamente como, por exemplo, no caso da função constante, a gente viu que tinha um termo que era comum, tanto a um fator como o outro, a gente podia colocar em evidência. Aqui, o fato de a gente termos potências de mesma base sugere isso. Então, primeiro a gente vai usar, e eu já sei, até consigo ver qual é, mas para ficar mais claro, vamos usar a regra da potência, o que acontece quando a gente tem um expoente que é a soma. Isso vem justamente de um produto, que é exatamente de fazer a elevado a x vezes a elevado a h. Né? Pela regra de potência, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, na verdade, para se chegar a esse resultado, isso foi proveniente de uma multiplicação de duas potências de a. Que potências são essas? A elevado a x e a elevado a h. Então, quando eu escrevo assim, eu percebo que nesse fator e nessa parcela e nessa parcela, tem um fator em comum. Que fator é esse? A elevado a x. Então, naturalmente, a gente pode colocar a elevado a x em evidência e chegar a essa expressão. Bem, mas o que muda? Ora, a primeira coisa é que a elevado a x,
Agora, antes a gente tinha uma fração, né? Essa expressão, e agora a gente conseguiu escrever como um produto. E o que eu percebo é que esse a elevado a x é uma constante. Por quê uma constante? Ele não depende de h. A variável aqui do limite é h. É ele que está variando. A gente está fazendo essa variável h cada vez mais próximo de zero. E isso aqui, portanto, vai estar fixo. Então, como ele é uma constante que está multiplicando uma certa expressão, pela propriedade do limite, a gente pode tirar essa constante do limite. Então, assim, eu retiro o a elevado a x do limite, passa a ficar como uma constante que vai multiplicar o limite da expressão que sobrou, que é exatamente a elevado a h menos 1 dividido por h. Bem, mas o que é isso? Lembre-se que eu estou aqui no sentido de investigar se esse f' de x existe, ou seja, de determinar se esse limite inicial existe. E nesse passo, eu mostrei que, na verdade, a derivada vai ser um múltiplo da própria função, só que vezes esse limite aqui. Então, a derivada só vai existir se esse limite existir. Mas quem é esse limite? Bem, primeiro, ele está bem familiar com essa parte aqui. Nota, eu estou com uma potência de A menos... Aqui é uma potência de A, só que aqui apareceu 1. Dividido por H, quando H tende a zero. Então, isso aqui está muito familiar com o próprio limite que define a derivada. Mas o que foi, então, que mudou? Bem, note que, na verdade, aqui o x desapareceu, né? Então, é exatamente como se a gente fizesse x igual a zero. Será que essa nossa intuição está correta? Bem, fazendo x igual a zero nessa expressão, justamente, iria ficar 0 mais h, que dá h, a elevado a zero dá 1, dividido por h. Ou seja, esse limite aqui, na verdade, é obtido ao se pegar essa expressão e fazer x igual a zero. Ora, mas quando a gente pega essa expressão e escolhe um x específico, a gente está calculando a derivada naquele ponto. Então, na verdade, esse limite aqui nada mais é do que a derivada da função dada exatamente quando x for igual a zero. Então, lembre aqui. Quando a gente deu a definição de derivada, a gente deu duas notações. Se eu quisesse calcular a derivada especificamente em x igual a zero, eu poderia calcular assim. É o limite de f de zero, que é o f de a, f de x, desculpa, menos f de a, só que o a aqui é zero, dividido por x menos a. Só que ia ficar x menos zero ia ficar x quando x se aproxima de a, que é zero. Essa é uma forma de enxergar o limite específico, a derivada de f quando x é igual a zero. E a segunda forma é através dessa fórmula dada, que é exatamente fazer limite de f de a mais h, mas quem é a? É zero. Então, vai ficar só h menos f de a dividido por h, quando h tende a zero. Bem, mas quem é f de h? Para essa função, é exatamente pegar a e elevar esse valor, essa entrada. Quem é f de... Aqui no caso é zero, né? Porque eu estou fazendo a igual a zero. Quem é f de zero? É pegar a e elevar a zero, tudo isso dividido por h. Mas a elevado a zero é exatamente 1, ficando exatamente o limite que apareceu aqui. Então, na verdade, esse limite aqui é a derivada da função quando x é igual a zero. Então, o que a gente encontrou foi que esse nossa f' de x, na verdade, ela existe se esse número aqui existir. Ou seja, se a função for derivável em x igual a zero, então a derivada existe. Bem, fazendo alguns cálculos, porque... E olha que interessante, não sei se se recordam, mas a função exponencial, para qualquer que seja esse a aqui, né, ele sempre tem um ponto em comum, que é exatamente o ponto de coordenadas 0, 1. Por quê? Qualquer que seja o a, ao tomar a entrada 0, a elevado a zero dá 1.
Então, esse ponto aqui sempre pertence a todo o gráfico de uma função exponencial. Então, como a derivada é calcular a reta tangente à curva naquele ponto, a gente está perguntando, ou seja, vai ser exatamente a própria função vezes a inclinação da reta tangente exatamente no ponto de coordenadas 0, 1. Só que a gente definiu justamente, eu já passei por uns exemplos desse tipo e a gente introduziu que se esse número aqui fosse 1, por exemplo, ou seja, se essa derivada fosse 1, então essa minha função era tal que a sua derivada, ou seja, que calcular a derivada dela era simplesmente a própria função, que ia ficar a elevado a x vezes 1 dá a elevado a x. E existe essa função? Existe. Foi assim que a gente definiu aquele número ezinho natural. Então, a gente definiu o número e exatamente como sendo o número cuja derivada, ou seja, cuja inclinação da reta tangente no ponto 0, 1 é igual a 1. De outro modo, a gente está definindo, na verdade, e como sendo um número tal que esse limite seja igual a 1. Porque, lembrando que esse limite é exatamente a derivada da função quando x for igual a 0. Aí você poderia perguntar, mas para as outras funções, como é que a gente vai fazer? Bem, que argumentar que existe, sim, né? Usando recurso computacional, geométrico, a gente poderia mostrar que para qualquer que seja o A, esse f' de 0 vai existir. Existe a reta tangente, esse limite existe, está definido. Só que, por enquanto, para o nosso interesse, seria trabalhar com as funções que têm essa derivada, essa expressão, essa regra de derivação a mais simples possível. Porque, em resumo, o que eu estou dizendo é que a derivada da expressão a elevado a x vai ser ela própria vezes a derivada de f do ponto x igual a 0. Então, isso aqui é o mais simples possível se esse número aqui for 1. Ou seja, eu estou perguntando quem é o a tal que a derivada no ponto x igual a 0 é 1. A gente definiu isso como sendo justamente o número que é a base da função exponencial natural. Então, sendo assim, a derivada da função exponencial natural é ela própria. Então, vamos fazer alguns exemplos. Por exemplo, vamos calcular se a gente considera a seguinte função, e elevado a x menos x, vamos encontrar f' e a segunda derivada. Então, determinando primeiro quem é f'. Ora, f' de x seria, primeiro a gente tem a diferença. Então, pela regra da diferença, é a derivada da primeira menos a derivada da segunda. Então, vou fazer mais uma vez assim, passando passo a passo. Porque é a primeira vez que a gente vai aplicar a regra da função exponencial natural. Mas quem é a derivada de elevado a x? É ela própria. E quem é a derivada de x é 1. E aqui acabou. Você pode dizer, mas quando é que eu sei que acaba o processo? Porque a gente já aplicou as regras, né? Aqui era uma diferença, a derivada da diferença e a diferença das derivadas, e eu já calculei a derivada individual de cada parcela. E agora, calcular f duas linhas de x é calcular a derivada dessa expressão. Então, quem vai ser f duas linhas de x? Vai ser a derivada de e elevado a x menos a derivada da função constante igual a 1. Mas a derivada de e elevado a x é ela própria e a derivada de 1 é 0. Então, a segunda derivada é e elevado a x. Vamos fazer mais um exemplo, envolvendo também um pouco do conceito geométrico. Em que ponto da curva y igual a elevado a x, sua reta tangente é paralela à reta y igual a 2x? Então, primeiro, para resolver esse problema, a gente precisa entender o que são retas paralelas, né? Duas retas são paralelas quando elas têm a mesma inclinação. Então, perguntar em que ponto dessa curva
a reta tangente é paralela y, a reta tangente é paralela à reta y igual a 2x, é perguntar em que pontos a derivada, que é exatamente a inclinação, é igual à inclinação dessa reta. Mas qual é a inclinação dessa reta? Bem, como descobrir a inclinação da reta, né? Eu poderia justificar geometricamente, mas a gente pode usar o próprio conceito da derivada. Por quê? Bem, se o próprio gráfico da função, essa função aqui, y igual a 2x, quando x for igual a 0, dá 0, quando x for igual a 1, dá 2. Mais ou menos por aqui. É esse gráfico. Esse aqui é a reta y igual a 2x. Como o próprio gráfico já é uma reta, em qualquer ponto que eu considere, e eu vou considerar a reta tangente, não tem uma outra inclinação possível. A reta tangente e a curva nesse ponto coincide exatamente com a própria reta. Então, se o gráfico da função é constante, se o gráfico da função é uma reta, em cada ponto a inclinação vai ser constante. Por quê? Porque a reta tangente vai ser justamente coincidir com a própria reta, que tem inclinação fixa. Então, quando eu calculo aqui f' de A, esse resultado nada mais é do que a inclinação da reta y igual a 2x. Ou seja, quando eu calculo f' de x, esse valor vai dar sempre a inclinação da reta y igual a 2x. Vai ser uma função constante. De fato, quando eu calculo a derivada em relação a x da expressão 2x, né, que é essa função, pela regra que a gente aprendeu usa a regra da constante vezes a função. Repete a constante e multiplica pela derivada de x. Mas a derivada de x é 1, que isso dá igual a 2. Ou seja, a inclinação dessa reta é igual a 2, que é exatamente o coeficiente angular, o coeficiente aqui do termo x. Ah, professora, de modo geral, vou até generalizar. Imagine que seja dada uma reta assim, de equação geral, seja para qualquer reta. Como descobrir a inclinação dessa reta? Bem, ele vai ser da forma ax mais b, né? É a maneira mais geral de escrever um polinômio de grau 1, cujo gráfico dá uma reta. Então, se você calcular a derivada, y', pelas regras de derivação vai ser a é uma constante, então repete a constante e multiplica pela derivada da função, que é 1, mais a derivada de b, mas b é constante que dá 0, então isso dá a. Ou seja, a inclinação da reta é sempre, dada a equação geral da reta, né, a equação reduzida, é exatamente o coeficiente do x. Então, no nosso problema, eu estou querendo encontrar os valores, na verdade, o ponto, né? Então, vou ter que determinar o ponto com coordenada x e coordenada y, onde a reta tangente a essa curva dá exatamente inclinação 2. Ou seja, primeiro eu vou achar os valores x, onde a inclinação da reta tangente, mas quem é a inclinação da reta tangente? É exatamente onde a derivada vai ser igual a 2. Mas quem é filhinha de x? Ora, a gente consegue calcular a filhinha de x? Sim. Por quê? Porque a nossa função, agora quem eu estou chamando de f, é a função y igual a e elevado a x, que é a função exponencial natural. A gente conhece sua derivada? Conhece. Ora, f' de x igual a 2 implica o quê? Mas quem é a derivada? É ela própria. É igual a 2. Então, na verdade, a gente está procurando os valores de x, onde a exponencial natural é igual a 2. Só que tem um problema. A gente quer encontrar x.
e x está aqui no expoente. Então, uma maneira de a gente simplificar essa expressão, fazer com que o x saia aqui do numerador, é aplicar a função inversa da função exponencial, que é a função logarítmica natural. Então, aplicando logaritmo natural em ambos os lados, isso vai dar assim. Se e elevado a x é igual a 2, quer dizer que o logaritmo natural de e elevado a x tem que ser igual ao logaritmo natural de 2. Mas aqui eu estou compondo a função. Note que isso aqui, na verdade, é f a menos 1 composta com f de x. E quando eu componho uma função com a sua inversa, elas se cancelam, né? Porque, por definição, a inversa desfaz o que a função f fez. Então, isso acaba sendo o próprio x. Ela não tem efeito nenhum. A f a menos 1 cancela a f. Então, quando eu faço essa composição, e foi justamente por isso que eu apliquei logaritmo natural, elas se cancelam e sobra apenas o x. Então, eu encontro que x tem que ser igual ao logaritmo natural de 2. A questão está resolvida? Ainda não, porque eu encontrei o valor de x. Mas como? Eu vou ter que encontrar o valor y do ponto, né? Mas como o valor y é exatamente a imagem de x, então eu quero calcular quem é elevado a esse valor x, ou seja, é elevado a ln de 2. Mas, de novo, note que aqui eu estou pegando a função exponencial e compondo com a função logaritmo. Nessa situação aqui, eu estou fazendo exatamente a outra forma de se cancelar, que é pegar, primeiro aplicar a inversa, que é a logaritmo natural, e depois aplicar a função exponencial. Isso, elas também se cancelam e dá o próprio x. Então, na verdade, a exponencial com a logaritmo natural se cancela e sobra apenas o 2. O ponto procurado é o de coordenadas x igual a logaritmo natural de 2 e y igual a 2. Por quê? Aqui é a coordenada x que a gente encontrou, que era exatamente o ponto onde a derivada tinha a mesma inclinação da reta y igual a 2x, que a gente descobriu que tem inclinação 2. Então, se elas são paralelas, é porque elas têm a mesma inclinação. Então, eu estou querendo encontrar os valores onde a derivada dá 2. Mas como é que calcula a derivada? Bem, como a nossa função é elevada a x, a sua derivada é ela própria. Então, eu estou querendo resolver a seguinte situação. Onde é que f' de x é igual a 2? Mas quem é a derivada? É a própria elevada a x. Então, eu quero resolver onde é que isso dá 2. E aí, a gente precisa saber de como resolver equações envolvendo funções exponenciais. A gente sempre aplica o inverso. Tem até outra maneira de resolver aqui, mas sempre a gente usa a função inversa. Então, como a função inversa da exponencial é a logaritmo natural, eu aplico o logaritmo natural em ambos os lados, justamente para se cancelarem e sobrar apenas x, que é o meu interesse, de descobrir o valor de x. Do outro lado ficou o logaritmo natural de 2. Mas isso só me dá o valor x, eu preciso do ponto. E o ponto é de coordenadas x, f de x. Então, eu precisava saber quem é a imagem desse valor ln de 2. Mas a imagem por qual função? Pela função e elevada a x. Então, por isso que eu vou pegar a função e elevada a x e onde tinha x, trocar por logaritmo natural de 2. Mas, de novo, eu estou fazendo a composição da exponencial com a logaritmo. Elas se cancelam e sobram apenas o 2. Mas, cuidado, isso só vale para funções exponencial e logaritmo de mesma base, certo? Por exemplo, se fosse assim, 2 elevado a logaritmo de 4 na base 2, é a mesma lógica aqui. Como eu estou com a função exponencial de base 2 e a função logaritmo de base 2, elas são uma inversas da outra. Então, elas se cancelam e sobra apenas o 4. Mas se fosse uma coisa assim, 3 elevado a log de 2 na base 4, aí elas não podem se cancelar não, porque são funções de bases distintas. Uma não é inversa da outra, tem que ser a mesma base. Então, aqui eu não consigo cancelar, mas aqui sim, certo? Porque são da mesma base. Aqui também, lembrando que ln é simplesmente, a notação para logaritmo na base e. Então, é por isso que a gente pode cancelar. Então, nos próximos vídeos, a gente vai passar para as regras, para as duas operações básicas que estão faltando, né? Ou seja, dadas duas funções deriváveis,
eu posso montar o produto. Então, será que intuitivamente, assim como a gente fez para a soma e para a diferença, e também para a constante vezes uma função, aquelas propriedades de limite se mantêm? Ou seja, será que a derivada do produto é o produto das derivadas? E será que a derivada do quociente é o quociente das derivadas? Então, essas são as cenas do próximo vídeo, né?